Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, a barca aí de jogadores começa a aumentar cada dia mais. Vamos falar aqui de mais 4 jogadores que deverão deixar o Vasco aí nos próximos dias. Também a situação aí do lateral esquerdo, Riquelme, que já tem mais um time europeu de olho no jogador. Vamos falar disso e muito mais agora pra vocês. Mas antes, já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. A gente tá voltando aqui a postar com mais frequência. Fica atento aí, ativa o sininho para ver se você está recebendo todos os vídeos, para você ficar por dentro de todas as notícias do Vasco, né? A fase não anda nada boa, mas agora vai começar uma reformulação e é importante o torcedor saber o que está acontecendo dentro do nosso clube. Também vai lá no meu outro canal lá, Expresso Vasco, para você ficar sempre informado, tanto aqui com o meu canal Vamos Vasco e também lá no Expresso Vasco. Bom, pessoal, o Vasco aí que prepara a famosa barca aí e muitos jogadores deverão deixar o Vasco aí nos próximos dias. A gente que falou aí do Léo Jabá, do Michel e também do Hernando que deverão deixar o Vasco aí já nos próximos dias também, não terão seus contratos renovados. Também aí a situação do Andrei, né, que a gente falou mais cedo, o jogador não renovou seu contrato e deixa o Vasco após 17 anos e agora pode ser que tenhamos mais jogadores aí nessa barca, né, a famosa barca deverá pegar mais jogadores do Vasco. O goleiro Vanderlei muito insatisfeito no clube, deve ser um dos primeiros a também deixar o Vasco aí nos próximos dias. Ele que vinha sendo muito contestado, perdeu a vaga no time titular do Vasco para o Lucão e com certeza não agradou o torcedor vascaíno. O Vasco deve estar bem próximo de anunciar a saída do goleiro. Outros 3 jogadores também irão deixar o Vasco, né? A gente até falou do Hernando, ele também está nesse bolo devido ao contrato dele, que é bem parecido com o do Marquinhos Gabriel e também o do Zeca. Esses 3 jogadores também irão deixar o Vasco porque não conseguiram aí cumprir as metas que estavam estipuladas no seu contrato, né? Uma delas seria aí a renovação automática em caso de acesso do Vasco para a primeira divisão. O Vasco não subiu e o Vasco com certeza não irá continuar com esses jogadores no elenco e nos próximos dias deverá anunciar a saída de tanto o Marquinhos Gabriel, do lateral esquerdo Zeca e também do zagueiro Hernando. Outro jogador que deve deixar o Vasco também é o meio-campista Morato. A gente até falou mais cedo que ele tem um interesse em permanecer no Vasco, só que ele depende aí de uma liberação do Red Bull Bragantino e o principal, o Vasco querer que ele continue, o que eu acho bem difícil, já que ele foi horroroso com a camisa do Vasco. Na minha opinião, já tinha que ter rescindido o contrato do Morato aí nos últimos jogos, porque foi uma ameba, como gosta de dizer o Neto, né? Foi uma ameba dentro de campo, não jogou absolutamente nada com a camisa do Vasco, uma vergonha ele vestir a camisa 10 do Vasco, e na minha opinião, não tem nem cabimento ele dar uma declaração de dizer que quer continuar no Vasco, sendo que ele é do top 3 dos jogadores mais contestados. Outros jogadores que estão há mais tempo no Vasco deverão sair também, como é o caso do Leandro Castan, né? A gente até falou disso aqui também, que ele depois daquela entrevista no jogo contra o Vitória, deu a entender que chega aí ao final da linha aí a sua passagem pelo Vasco, né? E pode ser que ele deixe o nosso clube também. O jogador tem contrato vigente com o Vasco, só que devido aí às péssimas atuações dele, o torcedor tomou ódio do Leandro Castan, não consegue ajudar o Vasco, né? O Vasco nessa temporada tomou inúmeros gols aí de jogada aérea por falha do sistema defensivo e o Leandro Castan com certeza deixou muito a desejar. Teve um jogo horroroso na Copa do Brasil contra o São Paulo que o Leandro Castan fez, que na minha opinião foi o pior jogo dele com a camisa do Vasco e com certeza deixou muito a desejar nessa temporada e deve, quem sabe, deixar o nosso clube. Talvez o Vasco podia mandar ele pro Coritiba e trazer o irmão dele, que com certeza joga muito mais do que ele, o Luciano Castan, que vai subir aí com o Coxa e é um dos grandes destaques aí na defesa do Coxa nessa temporada. Vamos aguardar, ver se o Vasco vai anunciar oficialmente a saída desses jogadores, talvez, quem sabe, amanhã ou talvez no início da semana, aí na segunda ou terça-feira, porque o Vasco já começa a reformulação. O Jorge Salgado está sendo bem severo quanto aí aos resultados que o Vasco não conseguiu nessa temporada, tanto aí que dispensou o técnico Fernando Diniz e também o Alexandre Pássaro. Parece que ele tá pé da vida, hein? Será que isso é verdade? Vamos ver aí se vai refletir na demissão de mais jogadores, porque precisa limpar esse elenco do Vasco, jogadores medíocres que vestem a nossa camisa há muitos anos. Com certeza o trabalho do Jorge Salgado, ele é pífio, né? Ele é horroroso. A gente também queria que ele saísse do Vasco, só que infelizmente não é bem assim que funcionam as coisas no nosso clube e ele vai ficar aí à frente como presidente aí por mais alguns anos até chegar a eleição. Quem sabe aí ele perca essa eleição se não tiver outro golpe. Mas em termos futebolísticos, o Vasco esse ano foi horroroso, por isso que permaneceu na segunda divisão devido às péssimas contratações do Alexandre Pássaro.
Bom, pessoal, e o Vasco pode também perder jogadores importantes, né? A gente falou mais cedo aí da situação do Germancano. O Vasco tem uma pendência com um jogador aí de um pouco mais de 3 milhões de reais e com certeza pode ser que isso esteja emperrando uma renovação do Cano com o Vasco. Outro jogador que pode deixar o nosso time, mas esse aí vendido, né? Não por causa de renovação. O Riquelme pode ser vendido aí para o futebol europeu. A Atalanta da Itália e também aí o Sevilha da Espanha surgiram aí como possíveis destinos para a jovem promessa do Vasco. O Sevilha entrou na parada aí, de acordo com o site torcedores.com, querendo aí contratar a jovem promessa do Vasco. Eu já até falei aqui em alguns vídeos que a multa rescisória do jogador é 36 milhões de euros, aproximadamente hoje com a cotação do euros, pouco mais de 224 milhões de reais. E sem falar também que o jogador passou a ser empresariado pelo Carlos Leite. Isso já é um fator fundamental para quem sabe uma saída do atleta, já que o Carlos Leite já vendeu inúmeros jogadores, inúmeras promessas do Vasco e com certeza pode sim vender o Riquelme aí, já que ele é o grande ativo que a gente tem hoje no nosso time. Vamos aguardar ver se vai chegar uma proposta oficial para o Riquelme. Infelizmente não tem como o Vasco segurar o jogador, mesmo se ele não fosse do Carlos Leite. Eu acho que seria totalmente inviável para o Vasco recusar uma proposta, se chegar aí uma proposta boa de, por exemplo, uns 20 milhões de euros, não um time que cobre a multa do jogador. Isso é muito difícil, é praticamente impossível um time chegar e pagar o valor da multa, mas quem sabe se aproximar tipo uns 20, 25 milhões de euros, eu tenho certeza absoluta que o Vasco irá vender o jovem jogador Riquelme. Não que eu queira isso, não que o torcedor vascaíno deseja isso, mas o Vasco vai precisar vender para ter grana aí para a próxima temporada, para montar um elenco mais digno e quem sabe até mesmo contratar um diretor mais experiente, como está sendo especulado aí o Alexandre Matos, que não é um diretor barato, é um diretor caro, que vai pedir com certeza um salário fora dos padrões para o Vasco, mas se o Vasco quiser ter um profissional de qualidade, vai ter que tirar a mão do bolso e bancar os salários aí do Alexandre Matos para a próxima temporada. A gente espera também que tenha uma definição nessa situação aí do Matos para que ele venha e ajude o Vasco o quanto antes, porque o planejamento já tem que começar agora. Precisa definir quem será o seu próximo técnico, porque a situação do Vasco é complicada, cara. Mais um ano na Série B, vai deixar de ganhar aí mais de 140 milhões de reais com esse não acesso para a primeira divisão, e isso vai ser determinante aí para que o Vasco sofra demais na próxima temporada, e por isso que precisa fazer uma escolha certa de um dirigente que vai escolher os jogadores certos para vir de vestir a nossa camisa e ajudar o Vasco a voltar para a primeira divisão. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possível saída do Riquelme, também o Germancano vivendo esse imbróglio e o Vasco devendo ele que tem um contrato vencendo no próximo dia 31 de dezembro, e inclusive pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube aí do Brasil e do exterior, e também quem sabe a chegada do Alexandre Matos. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias, novidades do Vasco, que agora tá tendo notícia todo dia. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, forte abraço, tamo junto. Saudações vascaínas a todos e é nóis.